o Deus que habita dentro do meu peito pode comover as profundezas da minha alma, mas reinando sobre todas as minhas forças, nada pode mover no mundo exterior. E assim, a existência me é um fardo, a morte um anseio, a vida um tormento. Trecho do Fausto, do Goethe. É com esta epígrafe que o Gevina, o biógrafo de Schopenhauer, inicia o 6º capítulo desta biografia que nós estamos lendo, intitulado Quem ele era, ou seja, quem era o filósofo Arthur Schopenhauer. Este capítulo é, eu diria, o mais importante desta obra, que é aqui que o Gevina vai traçar as principais características do caráter do Schopenhauer. Então nós vamos ver quais eram as paranoias do Schopenhauer. Aqui nesse capítulo nós vamos ver que Schopenhauer era o que nós chamamos ultimamente de uma pessoa ansiosa. A mente do Schopenhauer estava sempre lá na frente, lá no futuro. E o futuro sempre era péssimo para ele. Então ele tinha, além de uma desconfiança natural com relação aos seres humanos, vários medos. Medos do tipo, já vou adiantar para vocês, medo de ser enterrado vivo, tá? Além disso, nós vamos ver que, eu diria, é a principal característica aqui do Schopenhauer, a solidão, sobretudo nos últimos anos da sua vida. Capítulo longo, então vamos direto ao ponto. O Gevina inicia o capítulo dizendo que quem realizou algo no campo espiritual, intelectual, tem o direito de ser levado à posteridade, né? Então, por isso que ele está fazendo aqui a biografia do Schopenhauer. Em seguida, gente, sexta-feira, barulho lá fora. Só um minuto. Ele comenta sobre a crítica que faziam à doutrina de Schopenhauer. Ele diz o seguinte: as pessoas que nunca tiveram um pensamento original e ainda distorcem os dos outros, dizem que a doutrina de Schopenhauer é de fato um produto de um talento poderoso, porém é tomado de uma profunda complicação ética. Além disso, o autor não permite que atuem nela de forma pura, com avaliações imparciais, sem que possamos manipulá-la de maneira arbitrária. Aí o Gevina se pergunta, né? Sofística? Tal como Fichte, Schelling e Hegel? Claro, né? Ele não podia perder aqui o costume de dar, como eu sempre digo, uma cotovelada nestes três. Para extrair dela uma opinião pré-concebida. Aí o Gevina diz o seguinte, que é por isso que, devido a pensamentos como esses, né, que a doutrina de Schopenhauer permaneceu por tanto tempo tão indiscutida, pois custou muito esforço aos historiadores da filosofia moderna. Eles não conseguiam refutá-lo, não conseguiam refutar a doutrina de Schopenhauer, mas teriam que separar precisamente os pontos onde sua verdade se transformaria em erro. Então, o Gevina está dizendo que eles tiveram dificuldade ali de achar ponto falho na filosofia do Schopenhauer. Aí, citando Friedrich Buchholz, ele diz que a excelência de um ser humano se comprova pelo fato dele ser mais independente e autossuficiente do que qualquer outro. Este é o mais eminente dos seres da sua espécie. É claro que eu já falei aqui várias vezes que o Gevina está aqui enchendo a bola do Arthur Schopenhauer, né? Não que ele não fosse tudo isso, mas o Gevina está destacando aqui o diferencial do Schopenhauer perante os seus contemporâneos. Embora os contemporâneos tivessem tido mais sucesso do que Schopenhauer, né? Schopenhauer vai ter depois, só nos anos finais da vida dele,
Está querendo dizer assim que não havia um problema propriamente com a doutrina do Schopenhauer, mas no modo como ela era julgada pelos seus colegas de filosofia. Aqui ele diz: Cristo considerou tão difícil a entrada de um rico no reino dos céus que o comparou ao impensável. E o espírito e o talento, quando levados ao máximo, é o que há de maior em nós. Em seguida ele explica o que ele quis dizer, citando Cristo, né, dizendo que um rico dificilmente entraria no reino dos céus. Ele diz assim: o espírito, o intelecto e o talento, quando elevados ao máximo, é o que há de maior em nós. Quer dizer, isso é o que é importante num ser humano. Mas, enquanto isso, em sua humilhação, a parte do diabo neste mundo se torna grande, como o poeta do Fausto ensina. Tem que lembrar que o Fausto, né, é um homem que busca conhecimento e poder, né, e acaba fazendo um pacto com o diabo, Mefistófeles. Eu acredito que o Gevina aqui ele esteja querendo dizer o seguinte, que, como ele mesmo diz aqui, que o intelecto, o espírito, isso é o mais importante no ser humano, porém o diabo, ou seja, as outras coisas que são menos importantes, elas tentam seduzir o ser humano, vamos dizer assim, dando a entender que elas é que são as coisas verdadeiras e mais importantes, quando em verdade não são. Então aquela pessoa que de fato trabalhou o seu intelecto, a sua parte espiritual, essa pessoa realmente é aquela que merece o reino dos céus. E este seria o caso do Schopenhauer. Tá. Aqui. A melancolia do gênio, da qual Schopenhauer fala por toda parte, com a força convincente da experiência interior, tem uma razão mais profunda do que a mera tristeza do conhecimento do mundo e sua incapacidade de lhe dar satisfação. É a enorme dificuldade de sua própria tarefa ética de vida. Grandes pensamentos e belas obras de arte que a natureza lhe concedeu e que ele empresta ao mundo levam seu nome através de salões abertos ao templo da fama, ou glória aqui, né? Mas seu coração passa sangrando pela estreita porta da abnegação para o reino eterno da paz. É aquilo que eu acabei de dizer. O Gevina está fazendo aqui uma comparação com essa passagem de Cristo, né? Dizendo, olha, o Schopenhauer é aquela pessoa que passou pela porta estreita, né? Porém, isso não foi de graça, isso foi custoso para ele. Ele sofria. Está citando aqui a melancolia do gênio, que era típica do Schopenhauer. Consideremos primeiro o solo sobre o qual seu caráter se ergue, sua solidão. Então essa é a base do caráter ali do Schopenhauer, segundo Gevina. Nunca um homem, embora estivesse no meio da sociedade e familiarizado com tudo o que ela carrega, se sentiu mais só do que Schopenhauer. Ou seja, eu já falei isso, ele estava no meio das pessoas, porém estava sozinho, se é que vocês me entendem. O anacoreta indiano, olha só que interessante, o anacoreta indiano, primeira coisa, o que é um anacoreta? É aquela pessoa que sai para meditar, mas no caso específico, não se trata necessariamente de um monge que vive em monastério com outras pessoas meditando ao seu lado. No caso do anacoreta, é aquela pessoa que sai em meditação sozinho,
conhecido, por exemplo, por meditar em cavernas, na solidão. Um exemplo desse caso, do meu ponto de vista, é o Santo Antão, né? Que meditava no deserto. E olha o que Gevina está dizendo. O anacoreta indiano é um ser sociável em comparação com Schopenhauer. Pois, para o anacoreta, sua solidão é acidental ou baseia-se apenas em motivos práticos. Para Schopenhauer, porém, a solidão era algo essencial e resultado do seu conhecimento. Gevina recorre aqui à doutrina da genialidade de Schopenhauer para comparar, é claro, o filósofo ao gênio, né? O Nietzsche diz isso, aliás, que a doutrina do gênio de Schopenhauer cabe ao próprio Schopenhauer. É como se ele estivesse olhando no espelho e descrevendo a si mesmo, né? A vida do gênio, diz o Gevina, né, é uma aparente contradição. Por um lado, o gênio amadurece de forma incomumente precoce, mas por outro lado, permanece igualmente incomumente uma criança por muito tempo. O gênio se liberta mais facilmente do ímpeto da vontade do que o ser humano comum, que Schopenhauer chama de produtos de fábrica da natureza, né? De fato, né, nós já conhecemos a filosofia de Schopenhauer. O gênio é aquele que tem uma maior facilidade para se libertar aí do ímpeto da vontade. O gênio é capaz de um... Aqui na verdade eu coloquei uma citação da seção 36 do tomo 1 para fazer essa comparação aqui que o Gevina está fazendo. É uma citação do Schopenhauer. O gênio é capaz de um esquecimento completo da própria pessoa. Ele define, né, o Schopenhauer define a genialidade como a capacidade de proceder de maneira puramente intuitiva, de perder-se na intuição. Assim, ele deixa de lado o próprio interesse, o próprio querer e os seus fins. É isso que o Gevina está fazendo isso. O Schopenhauer seria justamente essa pessoa. E com isso, ele tem dificuldade de trabalhar o seu próprio caminho na vida. Ele, muitas vezes, dá passos desajeitados. Vamos prosseguir. A imagem da felicidade desvanece-se diante da séria obrigação de representá-la eticamente, ou seja, de preservá-la na fé. No caso aqui é a doutrina que ele está falando. E desejá-la no amor, sem a esperança de qualquer satisfação temporal. O que ele está querendo dizer aqui é que o Schopenhauer teria abrido mão da sua felicidade em prol do seu sistema filosófico. Ele se entregou verdadeiramente, inteiramente à sua doutrina. Aqui mesmo. Schopenhauer abriu mão de sua felicidade. Essa tarefa puramente moral decide a felicidade ou infelicidade de sua vida. Porque as condições humilhantes da vida, as exigências do dia a dia, torna cada passo mais difícil e o impulso mal calculado sempre confunde e desencoraja a força. Aqui o Gevina vai fazer uma comparação entre o artista e o pensador solitário, no caso o filósofo, que do meu ponto de vista está errado. Por quê? Porque o artista é o gênio por Schopenhauer. Tanto faz dizer gênio ou artista. E aqui ele está querendo dizer que o Schopenhauer é um gênio, mas ao mesmo tempo ele está dizendo que ele não é um artista. Vamos ver o que ele diz. Está querendo dizer assim, ó, o artista, é claro, pelo menos, né, ele consegue se ajustar melhor ao mundo, que tem tanta beleza. E se ele
alguma vez desanimar, ele derrama o seu sangue em imagens, poemas, cuja aparência nunca substitui a realidade ausente do ideal, mas pelo menos permite esquecê-la por alguns momentos. Já o pobre coitado do pensador solitário, a quem nenhum Deus deu a capacidade de expressar o que sofre, pois a ciência não enxerga, não carrega sentimentos, apenas representações e pensamentos, retira-se do comércio ativo deste mundo. Ele foge do mercado barulhento da vida como uma criança assustada, com medo de perder tudo, de trair a si mesmo, se ceder. O que ele está querendo dizer, Schopenhauer não tinha para onde fugir. O artista, pelo menos tem, o artista sofre, tá reconhecendo? O artista aqui também sofre, mas ele pode, vamos dizer assim, se aliviar na sua arte. O Schopenhauer não, o filósofo não tem para onde fugir. Como eu disse, essa interpretação do meu ponto de vista está errada, né? Schopenhauer é um artista, ele diz até que a sua filosofia é uma mistura de arte e ciência. Por isso que eu gosto de chamar o filósofo pela denominação que ele mesmo, o próprio Schopenhauer, diz no manuscrito, artista racional, né, para simbolizar que se trata de um artista, porém um artista das palavras, mas é um artista, o filósofo é um artista. Sua filosofia tem um quê de arte, sim. Vamos prosseguir. No caso do nosso amigo Schopenhauer, a natureza fez algo a mais para isolar seu coração, dotando-o de desconfiança, irritabilidade, veemência e orgulho em uma medida quase incompatível com a mente equilibrada do filósofo. E aqui, como o Levina está falando do caráter do Schopenhauer, nós sabemos muito bem que o caráter, segundo a doutrina do Schopenhauer, nós herdamos do pai. O Levina vai fazer referência a isso. Ele está querendo dizer que o Schopenhauer tinha uma desconfiança, irritabilidade, veemência, assim, desmedida. E isso ele herdou do seu pai. O Levina diz o seguinte: do pai foi herdado aquilo que ele mesmo amaldiçoava e combatia durante toda a vida, com todo o esforço de sua força de vontade. Um medo que beirava a mania, aqui a palavra é mania, mas eu diria uma paranoia seria a palavra correta, tá? E que às vezes o acometia com tal violência, mesmo diante das menores circunstâncias, que ele via diante de si infortúnios meramente possíveis, sim, até mesmo quase impensáveis, como se fossem reais. Gente, nós vamos ver aqui as paranoias do Schopenhauer. Eu não vou citar todas, mesmo porque o capítulo é muito longo. Eu sempre falo isso, não quero que o vídeo fique muito longo. Eram muitas, eu vou pegar assim, vou destacar as mais doidas, eu diria assim, tá? Uma imaginação fértil, claro, isso contribui, né, gente? Elevava essa tendência a níveis inacreditáveis. Já, olha só, aqui uma passagem que o Levina está relembrando da infância do Schopenhauer. Gente, eu fiquei com tanto dó dele, tadinho. Ó, vou falar para vocês. O Levina está dizendo o seguinte: já aos 6 anos de idade, os pais do Schopenhauer o encontraram uma noite ao voltar de um passeio. Os pais do Schopenhauer foram num passeio e deixaram ele em casa. E quando eles retornaram, eles encontraram o Schopenhauer completamente atordoado, em completo desespero, está dizendo Levina. Porque o Schopenhauer, de repente, achou que tinha sido abandonado pelos pais para sempre. Ai, que dó, gente. Na juventude,
Schopenhauer era atormentado por doenças e conflitos imaginários. Enquanto estudava em Berlim, ele se convenceu por um tempo de que estava definhando. Que mais? Com o início da guerra de 1813, ele foi perseguido pelo medo de ser recrutado para o serviço militar. Que mais? Deixa eu ver aqui. De Nápoles, quando ele estava lá, ele fugiu por medo da varíola. De Berlim, ele fugiu por causa da cólera. Em Verona, ele foi tomado pela ideia fixa de ter ingerido rapé envenenado. Quando estava prestes a deixar Mannheim, em 1833, ele foi acometido sem qualquer motivo externo por uma sensação indescritível de medo. Um medo. Durante anos foi perseguido pelo medo de um processo criminal, devido à já mencionada questão em Berlim, né? Aquela questão com a costureira, que ele empurra a costureira, ele realmente foi processado, né? E que mais? Tinha medo de perder a sua fortuna e de ser contestado pela contestação da herança por parte de sua própria mãe. Se um ruído irrompesse à noite, ele saltava da cama, ele pulava da cama e pegava adagas e pistolas. Adaga seria aquela arma branca, né? Adagas e pistolas que ele mantinha constantemente carregadas, mesmo quando não havia nenhuma agitação específica. Ele carregava consigo uma preocupação interna constante que o fazia ver e buscar perigos onde não existiam. Por isso que eu tô falando, parece a definição aqui do que o Gevina tá fazendo aqui do Schopenhauer, dessa questão dos medos, das angústias do Schopenhauer, né? Parece ser o que hoje nós chamamos de ansioso, né? Pelo menos é isso que eu escuto muito dos meus alunos, os relatos deles, os medos deles, assim, de coisas absurdas que não aconteceram e estão com a mente lá no futuro, e sempre o futuro, como eu disse, é péssimo, né? Então, sempre esperam o pior. Esse parece ser o caso do Schopenhauer. Ele mantinha... Aqui é uma parte que chega até a ser engraçado, gente. Ele mantinha seus objetos de valor tão bem escondidos que, apesar das instruções em latim deixadas em seu testamento, era difícil encontrar alguns deles. Olha o que o Gevina está dizendo aqui. Ele deixou instruções em latim. Nenhum registro relacionado à sua fortuna ou à economia doméstica, ele confiava à língua vernácula. Ele mantinha seu livro de contas em inglês e, para notas importantes de negócios, usava o latim e o grego. É uma boa ideia. Para se proteger de ladrões, ele escolhia inscrições, rótulos assim, enganosos. Guardava seus títulos de valor como arcana médica, ou seja, segredos médicos. Esse ele colocava na etiqueta. Os cupons de juros, em particular, ele guardava com todas as cartas e cadernos de notas e seu ouro sob o tinteiro na escrivania. Nunca, olha gente, isso aqui, nunca
confiava sua barba ao barbeiro. Claro, né, gente? Tem a navalha. O barbeiro podia ali cortar o pescoço dele. Também carregava sempre um copo de lata consigo, para não ser exposto à infecção ao beber água em locais públicos. Ai, ai. As pontas e cabeças de seus cachimbos ele trancava após cada uso, por medo de ser E por medo de ser enterrado vivo, ele ordenou que seu corpo fosse mantido acima do solo por mais tempo do que o habitual. E para encerrar aqui, as paranoias do Schopenhauer. Em relações contratuais, ele geralmente temia ser enganado. Claro, a gente tem que ter em mente que ele não tinha fé na humanidade, né, no ser humano. E aqui ele cita, Divina cita Bias de Brienne para embasar todos esses medos do Schopenhauer, essa desconfiança com relação aos seres humanos. Na verdade, ele faz várias citações aqui, não só do Bia de Brienne, para dizer a maioria dos seres humanos é má, mas o Leopardi também, a hipocrisia é a alma da vida social, e outros aqui para justificar a desconfiança do Schopenhauer com relação à natureza humana. O mesmo homem, aqui o Guilherme vai recorrer à doutrina da compaixão do Schopenhauer. O mesmo homem que ensinava Tat Svan Asi, ou seja, isto és tu, quer dizer, olhe para o outro. Este outro pode ser um ser humano ou um animal e diga, isto és tu. Veja, aquilo que você está vendo, aquele ser, seja um ser humano ou um animal, isto és tu também. Este mesmo homem que ensinava isso, no caso Schopenhauer, e defendia que o melhor ser humano é aquele que não faz diferença entre si e os outros, teve o destino de ser do berço ao túmulo, teve o destino de do berço ao túmulo experimentar a convicção inabalável de que vastidões estelares o separavam dos outros. O Guilherme está fazendo uma analogia aqui, né, como eu falei da doutrina da compaixão do Schopenhauer, para dizer assim, olha, Schopenhauer defende que a compaixão é quando você não faz uma distinção entre eu e os outros, né? E ele está querendo dizer que o Schopenhauer tinha uma distância tremenda com relação aos outros, que ele não gostava nem de chamar de semelhantes. Né? Citando Marcial, ele diz: se não tivesse errado, teria feito menos. Grandes poetas são quase sempre infelizes e os grandes pensadores quase sempre insociáveis. Tá, o que mais? Schopenhauer não encontrava salvação diante de si mesmo. Não raramente, ele se queixava de ter deixado passar tantas e tão belas oportunidades de avançar em sua vida e de não ter podido agir de outra forma. Claro, aqui tem a teoria do caráter de Schopenhauer. Ele não podia agir de outra forma. Este era o caráter dele. Pouco antes de sua morte, ele contou, sorrindo, que vira alguém caminhando sobre o trilho da ferrovia urbana, onde ele também teria gostado de caminhar, se não fosse por uma placa de aviso que o assustava e o impedia de fazê-lo. Quando ele perguntou ao estranho como ele ousava caminhar ali, o estranho respondeu: se eu fosse tão cauteloso quanto você, o diabo já teria me levado há muito tempo. E o Schopenhauer, sem hesitar, replicou: e eu
se não fosse assim? Quer dizer, cada um aqui com o seu caráter. O estranho, seguindo o caráter dele, caminhava no trilho, sem nenhuma cautela. Está dizendo, se eu fosse cauteloso, o diabo já teria me levado. E o Schopenhauer, por sua vez, gostaria de caminhar no trilho se isso fosse de acordo com o caráter dele. Mas no caso não era. O que mais? Schopenhauer era tímido, Guevina está dizendo aqui. Era tímido, tinha uma triste solidão, desprezo pelos seres humanos. Aqui se torna até repetitivo, que o Guevina fica batendo nessa tecla da solidão. E aí ele o tempo todo se justifica dizendo que o problema são os seres humanos, né? O Schopenhauer nunca encontrou um igual. Mal tinha saído da juventude, Schopenhauer já havia reconhecido sua posição neste mundo. Isso realmente o Schopenhauer fala naquele caderninho dele, Rei Auton, né, de conhece-se a si mesmo, né, uma referência, uma menção a essa frase. O Schopenhauer diz isso, que logo cedo ele tinha consciência disso, da posição dele neste mundo. Aliás, aqui neste capítulo tem algumas passagens que eu lembro de ter lido neste caderninho do Schopenhauer, que eu já falei algumas vezes, que foi traduzido pela Martins Fontes. Tem, aliás, uma excelente introdução ali do Franco Volpi. Tem também uma tradução da editora Vozes, que saiu recentemente. Schopenhauer pensava como Polônio: isto, acima de tudo, seja verdadeiro com você mesmo, e isso seguirá como a noite segue o dia. Não poderás, então, ser falso para nenhum homem. Aqui eu já identifiquei. Eu lembro porque eu traduzi esse trecho que o Guevina vai citar aqui. Esse trecho é do caderninho do Schopenhauer. Eu fiz uma tradução desse trecho no... Deixa eu até ver em qual parte aqui do tema. Acho que tem sabedoria de vida. Isso. No tema 18, sabedoria de vida, a arte de conhecer a si mesmo. Eu me lembro que eu traduzi exatamente esse trecho, né? Lembrando que este livro é dividido por temas, né? E tem, além dos meus comentários sobre vários temas da filosofia do Schopenhauer, tem também trechos originais do filósofo, tá? E aí, esse trecho, quando eu falo da sabedoria de vida, do conhece-te a ti mesmo, eu lembro que eu traduzi. Então vamos lá. Guevina diz assim: quando sua mãe certa vez se queixou amargamente dele a um amigo, ela teve que admitir. Olha só, a mãe de Schopenhauer o elogiando. O que ela disse? O amor à verdade é a maior virtude do Arthur. Nunca ouvi uma mentira sair de sua boca. Por Deus, um belo testemunho para o filósofo, diz o Guevina aqui. De fato. Schopenhauer aprendeu logo o princípio: é mais seguro confiar no medo do que na fé. Aqui o Guevina está dizendo que o Schopenhauer não odiava as pessoas. Assim como se teme, mas não se odeia. Olha a justificativa. Schopenhauer não odiava as pessoas. Por quê que o Guevina diz isso? Ela explica. Assim como se teme, mas não se odeia criaturas perigosas, ele agia da mesma forma com seres humanos. Ele não queria ser... Aqui o Guevina coloca dois termos em grego. Schopenhauer não queria ser misantropos, mas catafronantropos. Quer dizer, ele não queria ser um antissocial. Schopenhauer não era um antissocial, ele era um desprezador de seres humanos. E olha a justificativa do Guevina. Há uma diferença entre as duas coisas. Para desprezar aqueles que merecem, ou seja, 5/6 da humanidade,
A primeira condição, no caso misantropo, o antissocial, a primeira condição é não odiá-los. Portanto, não se deve permitir que o ódio surja, pois o que se odeia não se despreza completamente. De fato, quando você odeia alguma coisa, você põe aquela coisa na cabeça, você não esquece aquela coisa. Ela te ocupa o tempo todo. O que ele está querendo dizer é que Schopenhauer não odiava os seres humanos, ele não ficava com aqueles seres humanos na cabeça. Ele desprezava os seres humanos. É diferente. O meio mais seguro, por outro lado, contra o ódio aos seres humanos é o desprezo por eles. Mas um desprezo verdadeiramente profundo, resultado de uma visão clara e distinta da incrível pequenez de sua mentalidade, da enorme limitação de seu entendimento e do egoísmo limitado de seu coração, de onde surgem injustiças gritantes, inveja pálida, acho que está querendo dizer inveja oculta, né, não explícita, e maldade, e às vezes até crueldade. Já aos 30 anos de idade, ele estava profundamente cansado de ter que considerar como seus iguais aqueles que verdadeiramente não eram. Enquanto o gato é jovem, ele brinca com bolinhas de papel, porque as considera vivas, como algo semelhante a ele mesmo. Mas quando envelhece, o gato sabe o que são as bolinhas e as deixa de lado. Assim foi com ele em relação aos bípedes. E aqui o Gevina cita uma expressão em latim: similis simili gaudet. O semelhante se alegra com o semelhante. Para ser amado pelos seres humanos, seria preciso ser semelhante a eles. Mas isso que o diabo o leve. O que o une e mantém juntos é a sua vulgaridade, mesquinhez, superficialidade, fraqueza mental e miséria. Por isso, sua saudação a todos os bípedes é que a paz esteja convosco, nada mais. As relações humanas são baseadas em algum interesse material. É isso que o Gevina está querendo dizer. Essas são as relações reais que unem os seres humanos. Quanto mais elevado alguém for intelectualmente, mais vulgar lhe parecerá a humanidade. Aqui, como eu falei, o Gevina está o tempo todo se justificando o porquê dessa solidão do Schopenhauer. A maioria das pessoas ele comparava aos frutos da castanha da Índia, que tem a aparência dos frutos verdadeiros, né? Mas são completamente intragáveis. Que esse fruto da castanha da Índia não se come, parece que tem o óleo dele que é consumido, mas não é um fruto que se pode comer. E aí o Gevina está dizendo que os seres humanos são justamente isso, são intragáveis. Aqui ele relembra uma passagem do Goethe, que diz o seguinte: Goethe disse ele, no caso Schopenhauer teria dito para o Gevina, Goethe escreveu no meu livro de recordações de família, conforme o seu caráter. Se quiseres desfrutar da tua vida, deves dar valor ao mundo. Mas eu prefiro pensar com Chamfort. É melhor deixar os seres humanos como são do que tomá-los pelo que não o são. Ou seja, isso me lembra aquela frase que é atribuída, normalmente é atribuída a Maquiavel, mas já pode ser atribuída a Balthazar Gracian: trate os seres humanos como eles são, não como você gostaria que eles fossem. O Gevina fala longamente sobre a maioria dos seres humanos aqui, que eles são maus, que é preferível mesmo
o isolamento, desprezá-los em silêncio, falar mal de novo dos seres humanos, mais ainda, que ele tem vergonha de ser humano. O rosto de algumas pessoas causa repugnância. Vamos, que mais? Que norteava a vida de Schopenhauer, sobretudo nos anos finais da sua vida. Aqui o Gevina recorre à sabedoria de vida do autor. Ele diz: querer o mínimo possível e conhecer o máximo possível era a máxima que guiava sua vida, pois a vontade é o que há de mais comum e ruim em nós. Por isso que nós devemos escondê-la como fazemos com os nossos genitais. Na verdade, Schopenhauer é que diz isso, né? Schopenhauer considerava sua vida heróica e para ele ela não podia ser medida pela régua dos filisteus. Eu já falei aqui quem eram os filisteus para o Schopenhauer. Ele não deveria, né? Ele não deveria, portanto, se preocupar com o que lhe faltava para uma vida regular. Aqui, novamente, o Gevina está recorrendo às citações do caderninho do Schopenhauer. Quer dizer, o Schopenhauer não deveria se preocupar com aquilo que lhe faltava. Isso é o Schopenhauer que diz, né? Por algum tempo, Schopenhauer se lamentou por não ter um cargo fixo na universidade, não ter esposa, quer dizer, não casou, não tinha propriedade, ele morava em quartos alugados, não tinha filhos, por aí vai. E aí o Gevina está dizendo que a existência do ser humano normal, né, comum, se resume a basicamente isso: casar, ter filho, ter um cargo no trabalho. É isso. Sua vida, porém, era intelectual. Ela devia dar frutos, mas de uma outra forma, para enriquecer os séculos da humanidade. Quer dizer, Schopenhauer não teve filhos, mas ele deu frutos para a humanidade com a sua doutrina. O que faltava em sua vida pessoal era compensado em sua vida intelectual. Seu corpo, sua existência era uma condição sine qua non para o seu propósito. Quer dizer, ele estava no corpo, porque essa é a condição sine qua non para que uma pessoa exista, né, neste mundo. Mas ele não dava tamanha importância para isso. Ele vivia o espírito, né, o intelecto dele. Schopenhauer nunca quis se desviar de suas dádivas. E ele cita Schopenhauer dizendo: com os antigos, com Sócrates e Aristóteles, ele considerava o ócio como o maior bem terreno. Se um ser humano nasce como ele, resta apenas desejar que durante toda a sua vida e a cada dia e hora ele possa ser ele mesmo e viver para o seu espírito. O ócio aqui é o ócio criativo, né? Schopenhauer fala realmente da importância do ócio criativo, mas naquele ócio que você não faz nada, não faz absolutamente nada, você tem que usar o seu ócio para produzir algo, né? Para criar. Mas é difícil cumprir essa exigência em um mundo onde o destino e a vocação do ser humano são completamente diferentes. Quer dizer, às vezes você tem um caráter, você tem uma vocação para alguma coisa, mas o destino te sacaneia, né? Em alguns casos. Onde é preciso navegar entre a pobreza que nos priva de todo o tempo livre e a riqueza que de todas as maneiras tenta corrompê-lo e nos distrair, como entre Sila e Caríbides. Ou seja, se você é pobre, você sofre. Se você é rico, está dizendo Gevina, você também. Porque haverá muitas coisas ali que irão te distrair. Então talvez essa tenha sido a sorte do Schopenhauer, né? Ele não esteve em nenhum desses dois extremos. E aí o Gevina compara esses dois extremos a dois monstros da mitologia, que são Silas e Caríbides.
que eram dois monstros que moravam no mar e acreditavam que moravam em dois polos opostos realmente, enquanto o Silas era um monstro de várias cabeças e ele devorava os marinheiros. O Silas era representado por um redemoinho e aí ele engolia as embarcações. Então ele tá querendo dizer, o Gavina está querendo dizer justamente isso, ó, você tem que escolher, você quer ser morto por qual dos dois monstros, né? Quer dizer, se você tivesse que escolher, você preferia o quê? Ser devorado pelo Silas, o monstro, ou ser engolido pelo redemoinho, né? O Odisseu vai preferir enfrentar Silas, né? E ele consegue se salvar. Aqui ele fala sobre o destino de um ser humano comum, que se resume a praticamente isso. Durante o dia, trabalho. À noite, descanso e um pouco de ócio. E sua felicidade qual é? Esposa e filhos, que são seu consolo na vida e na morte. Fim. Isso. Mas um ser de grandes necessidades espirituais, como é o caso do Schopenhauer, isso é diferente. O ócio se torna a principal condição da sua felicidade. E com isso ele renuncia voluntariamente à felicidade normal do ser humano, com esposa e filhos. É como se o destino das pessoas, que ele está falando da teoria do Schopenhauer, sobre a aparente intencionalidade, gente, de novo, sexta-feira, tá tendo carnaval lá fora. Porque ele está querendo dizer o seguinte, é como se o destino das pessoas estivesse predestinado. Aqui ele menciona uma expressão que Schopenhauer menciona nesta obra. A mão do destino, por mais oculta que possa parecer, se revela. Isso sempre caracterizou de maneira marcante a vida do Schopenhauer. Ele sempre priorizou o que tinha dentro de si, em detrimento dos bens externos. O que ele está querendo dizer aqui é como se tivesse uma mão do destino na vida do Schopenhauer, algo regendo a vida do filósofo. E Schopenhauer diz isso, né? Que por mais que o ser humano pareça que está no comando de sua própria vida, teve um momento da sua vida que ele começa a refletir sobre o que já aconteceu e ele se sente um mero ator. Porque até os erros que ele cometeu, depois ele vê que foram melhores para a vida dele. Então é como se alguém estivesse brincando ali com a vida dele. Ele é apenas uma marionete. Quer dizer, até os erros estavam calculados pela mão do destino, ou pelo que o cristianismo chamou de providência. O que mais? Fala da importância da herança do pai na vida de Schopenhauer, pois isso foi isso que o manteve por muito tempo, né, na vida dele. Fala de novo da solidão. Menciona vários pensadores aqui que também eram solitários, como Maquiavel, Petrarca, Rousseau, Lord Byron, dentre outros. Aqui já falei da herança do pai. Um ser humano como ele, especialmente na juventude, sente no meio das pessoas como se estivesse usando roupas que não lhe servem. Analisava a solidão de sua vida com a de espíritos afins, né? Eu já citei aqui, Giordano Bruno, Petrarca, Maquiavel, outros. Nunca encontrou nada além de criaturas miseráveis, de mentes limitadas, coração ruim e baixo senso, com exceção de Goethe e uns outros aqui que ele cita. Sobre a solidão, ele esperava... que interessante. Por um tempo, Schopenhauer esperou, né, encontrar alguém semelhante a ele. E o Gavina diz o seguinte, ele esperava encontrar um igual a ele em 100, depois em 1000, e então em muitos milhares, até que finalmente ele concluiu que teria que suportar a solidão dos reis, citando Byron aqui, com dignidade e paciência. Ele está dizendo praticamente que a maioria é idiota. Ele teve na juventude uma inclinação para a sociabilidade, já falei disso, né?
enquanto sua imaginação ainda povoava o mundo com seres semelhantes. Mas quando retornou da sua segunda viagem da Itália para Dresden e Berlim, voltou mudado. E as pessoas perceberam que ele tinha mudado. E a partir daí ele adquiriu um olhar voltado para a solidão. Tornou-se sistematicamente antissocial. Mas não perdeu muito, pois não é pelo fato das pessoas andarem sobre duas pernas que são seus semelhantes. O Gevina repete isso várias vezes no capítulo, não só no capítulo, mas no livro. Aí ele faz elogios à solidão, citando Schiller e Petrarca. Mais um trecho aqui do caderno de Schopenhauer. Afinal de contas, este capítulo é quem ele era. Então, está falando sobre o caráter de Schopenhauer, né? Então, nesse caderninho, Schopenhauer falava de si mesmo. Então, ele está se aproveitando dessas anotações do Schopenhauer para nos dizer aqui quem era o Schopenhauer. Se em algum momento ele se sentia infeliz, isso ocorreu devido a um equívoco, um erro dele. Ele se considerou outra pessoa e lamentou. Assim, se alguma vez ele se lamentou de algo que ele gostaria de ter, mas não teve, é porque ele se julgou uma outra pessoa. Ele achou que ele era outra pessoa. E aqui ele foi dar um exemplo, já dei esse exemplo, que ele não foi professor catedrático, não teve ouvintes, uma pessoa sobre quem as pessoas se incomodou porque as pessoas falavam mal dele, seja um burguês ou uma fofoqueira, se incomodou por ser réu naquele processo de injúria, não teve uma paixão correspondente, dentre outras coisas. Aqui a pergunta, mas quem Schopenhauer era de fato? Vamos ver o que Gevina diz. Era aquele que escreveu O Mundo como Vontade e Representação e que deu uma solução para o grande problema da existência. Assim, o Gevina define o Schopenhauer. O que mais próximo estava de sua essência era sua independência, que não o permitia esquecer de si mesmo e desempenhar o papel de outro, como, por exemplo, de um escritor por obrigação ou de um professor cujos conhecimentos e pensamentos são como mercadorias para o comerciante. Aqui está fazendo menção à crítica de Schopenhauer à filosofia universitária. Sempre existiram monges naturais nesta vida que se dedicaram à vida contemplativa. Aqui ele vai fazer um paralelo aí com a vida de Schopenhauer, conhecido como o Buda de Frankfurt, para dizer que sempre existiram monges desse tipo. Schopenhauer é apenas mais um. O mundo era seu mosteiro. O que um possa ser para o outro tem seus limites muito próprios. No final, cada um é e permanece sozinho. E agora o que importa é quem está sozinho. Quer dizer, independente de com quem você conviva, no fundo, você está sozinho. Está dentro do seu universo, da sua cabeça. No final das contas, cada um é e permanece sozinho. Então, por isso que aquilo que você é o mais importante neste momento. Se Schopenhauer fosse rei, sua ordem frequente seria: deixe-me sozinho. Ai, ai. Vamos prosseguir. O Gevina está dizendo o seguinte: com o passar dos anos, isso somando idade e mais experiência de vida, a gente obtém uma visão mais clara da miséria dos seres humanos. E agora não precisa mais se envolver com eles além do necessário. Quer dizer, ele está dizendo aqui que no início da sua vida, na sua juventude, o Schopenhauer até tentou ter uma vida social, como ele disse, se envolver mais com os seres humanos, mesmo porque ele vai dizer logo em seguida que é um mal necessário. Você trabalha com pessoas, você precisa se entender minimamente com os seres humanos, porém, na velhice não mais. Então você pode conversar com elas apenas o necessário, o suficiente. Deve-se preferir a sabedoria de vida. O tom certo, diz Gevina, para
conversar com eles é a ironia, mas uma ironia despretensiosa, calma, que não se revela. Mas ela não deve ser usada de maneira ofensiva ou como um ataque direto, quer dizer, você não vai dar uma indireta na pessoa. O essencial é permanecer fechado, inacessível. Quer dizer, ser uma pessoa reservada. Deve-se sempre manter a calma na discussão. Não deduzimos quem somos com base no comportamento dos outros para conosco. Às vezes sim, né? O tanto que você se irrita com determinados comportamentos, com determinadas conversas, diz muito sobre você, né? Mas não o que os outros pensam sobre você. Né? Evitar falar apenas por falar, pois a loquacidade se torna uma fraqueza. Não mostre sua superioridade nas conversas, pois as pessoas parecem gostar, mas a inveja te amaldiçoa secretamente. Aqui parecem os aforismos de Baltazar Graciano. Os aforismos do Baltazar Graciano, já falei várias vezes dele aqui. Ele tem como pano de fundo esse pessimismo aí com relação à natureza humana, né? No fundo, o que motiva as ações dos seres humanos é a vaidade. Raramente a pessoa vai te dizer isso ou vai demonstrar isso, mas ela vai guardar alguma mágoa, algo que você disse, algo que você deveria ter feito e não fez, secretamente. Olha aqui, este conselho schopenhaueriano vai para você que está pensando em perdoar uma traição, uma maldade, perversidade de parente, amigo, alguém próximo de você. O que diz aqui o biógrafo do Schopenhauer, mencionando a filosofia do autor? Todos os exemplos realmente marcantes e evidentes de maldade, perversidade, traição, vileza, inveja, insensatez, que alguém teve que vivenciar e suportar, não deve de modo algum ser ignorado, mas usados como alimento para a misantropia e evocando-os sempre que você puder. Pois afinal de contas, descobre-se que aqueles de quem jamais se teria esperado tais ações já conviviam conosco há anos, sem que tivéssemos imaginado algo assim deles. Isso mostra que a oportunidade apenas os revelou. Quer dizer, as circunstâncias apenas revelaram quem era aquela pessoa que convivia com você há anos. E, somando-se a isso, relembremos que a teoria do caráter de Schopenhauer, para ele, ninguém muda, né? O caráter permanece o mesmo para o resto da vida. E dá mais conselhos de como lidar bem com as pessoas sem confiar nelas. Que na verdade é o que o Baltazar Graciano, do meu ponto de vista, faz, né? Olha, para você lidar bem com o ser humano, você tem que ter um mínimo de conhecimento de como funciona, vamos dizer assim, um ser humano. Isso não significa que o fato de você lidar bem com o ser humano não significa que você está considerando o ser humano como uma coisa boa, mas significa que você está entendendo como que ele funciona. Simples assim. Aqui o Gevina menciona um trecho do Parerga, que pessoas de natureza mais nobre, com maior talento, revelem com tanta frequência, especialmente na juventude, uma notável falta de conhecimento humano e de sagacidade mundana, levando-as a serem facilmente enganadas ou iludidas, enquanto as naturezas mais vis aprendem muito mais rápido e melhor a se orientar no mundo, deve-se ao fato de que, na falta de experiência, julgam a prioristicamente
e, como não tem experiência alguma, continuam a fazê-lo a prioristicamente. Isso acontece porque os de caráter nobre e refinados são muito distantes dos outros. Aqui, ele está querendo dizer assim, a pessoa de natureza nobre, talento, né, ela tem o que de ingênuo, porque ela acaba julgando os outros, seus semelhantes, por ela mesma. Então, ela espera encontrar nos outros aquilo que ela é. Enquanto que as pessoas ali de caráter mais vis, né, elas são já muito espertas com relação ao ser humano. Que cada um segue o seu caráter. Então, assim como a pessoa ela tem um caráter deprimente, vil, ela também espera que isso aconteça na sua relação com os seus semelhantes. Então, o que ele está querendo dizer é que as pessoas mau caráter, elas são mais espertas com relação a essa leitura do ser humano, sobretudo na infância, no início da juventude, enquanto aquelas pessoas mais nobres são mais bobonas, né? Justamente aqui, porque eles acham que os outros têm o seu pensamento, suas ações. Mais uma frase do caderno de Schopenhauer. Ele não se identificava com seus contemporâneos. Olha só o que Guevina está dizendo. Como as pessoas com quem Schopenhauer vivia não podia significar nada para ele, nos pensamentos deixados por seres semelhantes a ele é que ele encontrou seu maior prazer na vida. Eles o chamavam de forma mais íntima do que os seus contemporâneos. Quer dizer, Schopenhauer se sentia mais à vontade em conversar ali com os grandes pensadores do que com quem ele convivia ou conviveu na vida. E aqui ele vai citar um trecho do caderno de Schopenhauer para dizer que para um imigrante, uma carta da pátria é mais valiosa do que uma conversa com estrangeiros. Até para lidar com a fama, Schopenhauer era diferenciado, segundo Guevina aqui. Ele mesmo fala, né, que a fama é uma existência na mente dos outros, um palco miserável e a felicidade através dela é quimérica. No entanto, o Schopenhauer teve fama, né, nos últimos 10 anos, segundo Guevina aqui, da sua vida. E Schopenhauer fazia uma comparação, diz o Guevina aqui, com relação aos seus cabelos brancos, embranquecidos. Ele disse que sobre a sua fama tardia, o tempo também me trouxe rosas, mais brancas. Fazer uma comparação com o cabelo. Schopenhauer considerava o autoconhecimento como o mais puro e elevado objetivo supremo e final do nosso ser terreno. Ele viu o fogo que por tanto tempo ardeu em seus membros. Ele viu o fogo que por tanto tempo ardeu em seus membros se apagar com um sorriso. E a perda dos prazeres tornou para ele o mais alto gozo. Aqui ele está falando da paixão, né, do amor. Schopenhauer realmente teve paixões, né, mas com o passar dos anos elas foram se apagando, mas ele não achou isso ruim. Ele confessa que o amor o dominou na juventude. E citando Hölderlin, ele diz: o amor nos domina a todos, lamenta o poeta. E aí, com o Lord Byron, ele frequentemente suspirava que era tão difícil para ele romper com as mulheres e tão fácil romper com os homens. Sobre o casamento. Lá vem. Ele considerava o casamento completamente incompatível com sua profissão escolhida. Contudo, em sua juventude, a tentação nesse sentido foi muito grande, de modo que estou inclinado a atribuir o fato dele ter permanecido solteiro mais à conjuntura das circunstâncias e principalmente ao fato de que sua fortuna não era suficiente para o sustento despreocupado de uma família. Interessante.
O tempo que ele teria que se dedicar a uma esposa, ele dedicou aos seus estudos. Quer dizer, ele está querendo dizer assim que ele não teria tempo para isso. E aí ele diz que quase todos os verdadeiros filósofos permaneceram solteiros. Ele cita como exemplo Descartes, Leibniz, Malebranche, Spinoza e Kant. Gente, Leibniz, aqui o Schopenhauer deveria, se lesse esse aqui, não ia gostar. O Divino colocou Leibniz aqui como verdadeiro filósofo? Sei não. Os antigos não contam, pois as mulheres eram submissas. Além disso, o sofrimento de Sócrates é conhecido. Gente, a Xantipa, né? Que dizem que era uma mulher terrível. E aí o Divino diz: os poetas que se casaram foram todos infelizes. Shakespeare usou até chifres duplos. Ele achava que não era possível manter as mulheres dentro dos limites da razão, a não ser pelo medo. No casamento, porém, é necessário mantê-las dentro dos limites, porque se tem que compartilhar o melhor com elas, e assim se perde a infelicidade do amor, o que se ganha em autoridade. Que absurdo. Daí vem, por exemplo, que metade de todos os crimes capitais na Inglaterra são cometidos entre cônjuges. Schopenhauer era considerado avarento, mas isso é uma injustiça, diz o Gevina. Ele não se privava de nada e também praticava a generosidade em um grau incomum. Aí o Gevina cita como exemplo, ele ajudou seus parentes empobrecidos, acho que ele está se referindo aqui à mãe e à irmã, né? E nomeou como sua herdeira universal uma instituição de caridade. O Schopenhauer não tinha herdeiros, né, gente? Deixou uma parte da herança pro cachorro. Tinha que realmente nomear alguém ou uma instituição, né? Do berço ao túmulo, ele manteve o sentimento pela verdade e justiça. Seu coração e sua mente estavam conscientes de sua origem mais elevada. E aqui ele cita Richard Price para dizer: a natureza intelectual era sua própria lei. A lei que ele deu ao mundo era maior do que sua vida. E para finalizar o capítulo, ele cita Madame Staël, se refere a ela como uma genial francesa, que diz: cada um tem os defeitos de suas virtudes. Nós vemos as ideias divinas, mas elas ofuscam nossos olhos mortais, de modo que nossos passos se tornam incertos e o mais próximo nos engana e confunde, sem, no entanto, jamais poder apagar da alma a consciência elevada do arquétipo perturbador. Gente, assim eu encerro a leitura deste capítulo. Muito obrigada pela atenção de vocês. Auf Wiedersehen!